O capítulo 53 do livro de Isaías começa afirmando no versículo 3 que Jesus foi desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Fique comigo e você vai descobrir. Olá, meus queridos, eu sou Gilberto Esteves e hoje você vai saber a resposta a esta pergunta. Mas antes de iniciarmos a nossa argumentação, considere se inscrever no canal. Já deixe aqui embaixo o seu like, o seu comentário. Isso nos ajudará a trazer mais conteúdo desse tipo para edificar a sua vida. Então vamos lá. Isaías escreveu dizendo que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos nenhum caso. Aqui parece que temos um problema, queridos. Segundo Isaías, Jesus foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Contudo, nos evangelhos, até mesmo os inimigos de Jesus pareciam apreciá-lo e respeitá-lo, como fez Pilatos ao dizer: "Eu não acho nele crime algum." João 3,38. Os próprios soldados romanos que crucificaram Jesus exclamaram dizendo: "Verdadeiramente, este homem era justo." Está lá em Lucas 23:47. Lucas afirma também no capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Desta forma, onde se aplica o que Isaías falou? Qual é a verdade então? Jesus foi respeitado ou ele foi desprezado? Diante desta aparente contradição, podemos afirmar, sem medo de errar, que ambas as colocações são verdadeiras. De uma maneira geral, ele foi respeitado por seus amigos e rejeitado por seus inimigos. Foi honrado por seus discípulos, mas crucificado por seus adversários. O que precisamos observar, irmãos, de modo geral, é que Jesus foi mais aceito no início do seu ministério. O antagonismo tornou-se mais intenso e evidente à medida que o seu ministério foi chegando ao fim. Enquanto ele falava palavras mansas, abençoava as pessoas, curava os enfermos, o povo alimentava a expectativa de que ele era, de fato, o Messias esperado, que iria libertar o seu povo do governo e da opressão romana. Mas estas coisas foram se desconstruindo à medida que Jesus começou a chamar o povo para um compromisso com ele, chamá-los mais para perto. Ele passou a dizer: "Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo, não terá vida eterna." Está lá em João, capítulo 6, versículos 53 e 54. Ele diz também: "Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Lucas 9:23. Aqui tem algo interessante. Quando Jesus diz: "Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo." Irmãos, negar-se a si mesmo é o primeiro desafio de todo homem, porque isso quebra o orgulho, a arrogância, os preconceitos e tantas coisas mais. E quando ele fala: "Tome a sua cruz e siga-me", hoje a cruz, ela é um objeto de adorno e ela não faz tanto sentido nos nossos dias, como fez naqueles dias em que Jesus proferiu essas palavras. Porque a cruz naqueles dias, quando se falava nela, todos sabiam o que ela significava. Ela significava morte. Então, quando Jesus diz: "Tome a cada dia a sua cruz", ele está dizendo: você precisa morrer todo dia. E depois sim, você está preparado para vir me seguir. O sábado foi para o homem, não o homem para o sábado. Assim, o Filho do Homem, disse Jesus, é Senhor também do sábado. E estas coisas, meus irmãos, criavam um conflito e davam um nó na cabeça do povo, porque isso ia contra tudo aquilo que eles viviam e que eles acreditavam. Jesus chegou a dizer aos judeus, em uma discussão muito calorosa, que eles eram filhos do diabo. Ele foi pesado nas suas palavras. Aquela discussão exigia isso. João 8:44. Quem se sente confortável diante de uma palavra dessa?
mas foi o próprio Jesus que falou. Ele também disse, entre outras coisas: ninguém vem a mim se o Pai não me der. João 6,65. O ministério de Jesus não foi só paz e amor, como muitos pensam, queridos. Assim, meus irmãos, no que diz respeito à questão de Jesus ter sido desprezado ou respeitado, depende de quem esteja falando e o período que esteja se referindo, se o início ou se o final do seu ministério. Espero ter respondido à pergunta que eu fiz no início e ter edificado de alguma forma a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe, juntamente com toda a sua casa. Amém.